Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica, né? Fazer agora, entrar no livro do. No livro a gente já entrou do Cardeal Mercier, né? Mas agora a parte de lógica propriamente dita, né? Feliz 2025 para aqueles que estão vendo o vídeo na estreia, né? Acho que esse vai ser o primeiro vídeo do ano, né? Então, um ano muito bom para todos vocês, para mim também. Lembre que você pode ajudar a gente no tipa.ai, você não precisa se fazer cadastro nem nada, é só mandar um Pix e fica anônimo, né? Eu não vou saber quem vocês são, né? Então, mas você pode mandar uma mensagem, colocar um nome, sei lá, como é que fala, né? Um nome fake ali para vocês, tá? Mas é só um jeito de ajudar a gente sem precisar fazer nenhum cadastro nem nada, tá bom? Então, a principal diferença do livro do Cardeal Mercier para os outros é que ele vai dividir o livro em causa eficiente, material, formal e final da lógica, né? É bem interessante, porque a gente sempre fala que todas as coisas têm uma causa, tem essas quatro causas, né? Então, quais são as causas da lógica? Ele começa com uma passagem bem curta da causa eficiente, que acaba sendo bastante repetitivo com o que ele disse no no começo do estudo sobre a filosofia, né? Porque tem aquela coisa de você formar o conceito, né? Ter um conceito e ter uma explicação, né? Uma ciência, né? Então, eu vou só ler a conclusão. Eu copiei do livro em francês, mas então vou tentar traduzir conforme eu leio, tá? Então, nós conhecemos, portanto, essa é a conclusão do capítulo, a causa eficiente da ordenação de nossos pensamentos e seu modo de operação, porque ele já explicou, né, mas só lendo a explicação a gente vai entender sem dificuldade. A causa eficiente da ordem lógica, aquela que produz os materiais do qual é feita a ordem lógica e opera o seu encadeamento, é o homem e mais especialmente a inteligência. É por isso que ele fala, ela produz a causa eficiente, aquela que pega ali a matéria, né, e dá a ela a forma, né, aquela que, que produz, né, que faz essa passagem, né, essa mudança, né. Ela a- realiza isso, né, realiza a sua obra dependentemente, né, em independência, a partir, né, da percepção dos sentidos exteriores e desculpa, da percepção dos sentidos exteriores, né, não tem, e da atividade dos sentidos interiores, principalmente da imaginação, por um ato de abstração e generalização, né? Então, das impressões sensíveis, forma uma imagem na memória, né? Ou memória ou fantasia, não lembro, né? Então tem essa imaginação, né? Forma uma imagem e rola uma abstração e uma generalização. Por isso que o conceito que você vê num objeto, a partir de um objeto você forma uma ideia que pode ser aplicada para vários outros, né? O produto desse ato, o conceito abstrato e universal, graças às suas características de abstração e de universalidade, pode fazer função de atributo e entrar, assim, por intermédio do juízo, na constituição da ordem lógica. Então, essa é a explicação do que é a causa eficiente da lógica, né? Ela é a razão, né? A razão que faz você raciocinar de preferência corretamente, né? Mas ela que vai te guiar ali. A lógica é meio que uma reflexão a respeito de como raciocinar, né? Aí é o seguinte, eu estava tentando gravar esse vídeo uma vez e ficou meio ruim, e agora estou tentando gravar de novo. Da primeira vez que eu tentei gravar, tinha algumas coisas que eu estava em dúvida, e aí eu fui procurar de novo no livro. Lá no, eu tô seguindo ali, pego no archive e olho. Mas aconteceu que eu peguei uma outra, né, quer dizer, uma outra edição depois, uma edição posterior, né? E o Cardeal Mercier mudou algumas coisas. Então, e uma das coisas que ele muda é a relação entre a causa material e a causa formal da lógica. Nessas primeiras edições que eu peguei, a causa material da lógica para ele é a proposição e o conceito. Então ele chama a proposição de causa material da ordem lógica e o conceito de causa distante, causa material distante, né? A, a lógica seria feita de proposições a proposição é feita de conceitos, né? Nas edições posteriores, ele colocou a, então, a proposição na causa formal da lógica. Ficou um pouquinho melhor porque se a lógica te leva à verdade, a verdade você obtém na proposição, né? Porém, eu vou discutir depois que o problema é que a proposição
Ok, mas é a proposição enquanto algo que pode ser verdadeiro, né? Bom, eu vou falar isso depois, mas por enquanto nós vamos falar como a lógica tendo uma causa material distante, que é o conceito, né? E uma causa material mais próxima, né? Que seria a proposição. Então, ele começa então com o estudo dos predicáveis, né? Das categorias. Teoricamente, o cardeal Mercier faz assim: a lógica exerce o seu controle sobre o conceito, eh, com a proposição, primeiro, né? Depois com os predicados, acho que talvez que é predicáveis, né? E terceiro com a definição e divisão, né? Mas a definição e divisão ele vai tratar na última parte, que seria também fazem parte da ciência, né? Então, os predicáveis para ele fala assim: importa sobretudo saber se as relações existentes entre as notas de um mesmo objeto devem estar unidas, devem estar unidas nesse objeto ou se elas podem ser absentes, né? Então, quer dizer, tem notas que são necessárias para o homem, tem outras notas que não são, né? Então, ele fala: em efeito, possuir a ciência de uma coisa não é conhecer simplesmente aquilo o que de fato ela é, mas compreender a razão intrínseca pela qual ela deve ser tal qual ela é e não pode ser de outro jeito. Veja, veja então, né? Aí está, né? Voilà, literalmente voilà, voilà porque a demonstração que conduz à ciência supõe premissas necessárias, né? Então, eu sempre penso, né, quando você olha para o céu e você sabe que o céu é azul, mas você se pergunta por que que o céu é azul, né? Por que que ele tem que ser azul? Por que que ele não poderia ser de outra cor, né? E aí tem motivos pelo qual ele é dessa cor e se, por exemplo, a composição, se eu não me engano, né, da atmosfera fosse diferente, né, ele teria uma outra cor, imagino, né? Então, você entende, ele precisa ser azul porque ele é por causa da maneira como ele é feito, né? E aí você poderia entrar do porquê que a atmosfera tem essa composição, né? Mas isso é interessante. Você não pode simplesmente saber o que de fato uma coisa é. Porque se eu sei que uma coisa é desse jeito, eu ainda não tenho ciência, né? Mas eu tenho que entender a razão intrínseca pela qual ela deve ser desse jeito. Então, eu tenho que entender por que que ela não poderia ser de outro jeito. Na verdade, eu diria assim também. ah, o que, ah, em quais casos ela teria que ser de outro jeito, né? Porque você sempre pode imaginar uma coisa mudando. Aí você fala, bom, por exemplo, o homem não poderia não ser racional, né? Aí, claro, não seria homem, né? O único jeito do homem não ser racional é ele não ser homem, claro. Então, mas acho que deu para entender, né? A lógica do ato de apreensão estuda as notas diversas, cuja reunião integra um objeto de pensamento. Ela busca qual a ligação, seja necessário ou contingente, existe entre elas, e o efeito de ver de qual natureza é a relação que o julgamento deve estabelecer entre os predicados e o sujeito, ou seja, como os predicados são predicáveis do sujeito. Eh, Esse estudo se intitula os predicáveis ou categoremas, né, que não são as categorias. Categorias são outras coisas. Então, eu não acho que a gente não precisa falar dos predicáveis, né? Acho que a gente já tratou bastante disso. Aí ele fala a respeito das categorias, eu achei interessante. Ele diz assim, uma nota, né? Ele fala: uma mesma coisa considerada sobre aspectos diferentes pode fornecer matéria a predicados de diversas categorias. Assim, o lugar atribuído a um corpo designa tanto a categoria da quantidade, tanto quanto a categoria do lugar. No primeiro caso, né, se por exemplo você entende o lugar que uma coisa ocupa como ele fala assim, os limites extremos do conten- continente que ele fala, né, o, o corpo localizante na visão escolástica, né, no segundo caso designa o corpo localizado. Então, quer dizer, por exemplo, o que que é o lugar ocupado por uma coisa? Por exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, eu tenho o meu mouse. O que que é o lugar ocupado por esse mouse? Eu posso pensar tanto digamos assim, no contorno dele, né? Quer dizer, eu imagino que eu vou com uma régua e eu meço ali, tipo, os extremos dele, né? E tudo que está entre esses extremos é o lugar ocupado por ele, né? Quer dizer, então seria a quantidade dele, né? Porque se você, quantidade no, na lógica
na metafísica escolástica também é a extensão, né? Então são as figuras geométricas, a forma do corpo, né? É tanto os números, quantidade de coisas, quanto uma forma extensa, né? Um triângulo, um quadrado, por isso que a geometria também é estudo da quantidade, né? Então, mas quando eu penso o espaço ocupado por um corpo, pode ser eu só pensando nas dimensões dele, ou pode ser, por exemplo, o fato dele estar, por exemplo, aqui, eu não queria falar em cima da minha mesa, porque também já tem uma relação aí, né? Mas ele está num certo lugar aqui, né? Então, o lugar no qual ele está, mas o fato de que ele ocupa um lugar também, né? Ele sempre vai, ele tem uma certa dimensão, então ele é ocupar um lugar, né? Tudo que é material ocupa um certo lugar, né? Então, os escolásticos que unanimemente adotava a classificação de Porfírio testemunham que, a seus olhos, a simples observação dos fatos não permite discernir com segurança as propriedades dos seres. Ora, nós veremos mais tarde que esse discernimento das propriedades de um sujeito é o objetivo da indução científica, né? Aí, não sei se vocês lembram, mas eu acho que quando a gente estava discutindo o livro do Dom Mariano Ágreda, né? O Lógica, a segunda doutrina de São Tomás, né? Apareceu a questão das ideias idênticas, né? E eu falei que eu não entendia que, bom, vamos ver aqui. Eu tive o mesmo problema com o Cardeal Mercier, mas eu falei assim, vou pesquisar no chat GPT e por incrível que pareça, o chat GPT eu dei uma definição um pouquinho melhor. Então, o Cardeal Mercier fala assim, ah, ele tem um item, né, que é comparação das ideias segundo a relação de sua compreensão, que é a intenção, né, do conceito. Então, aquelas características, aquelas notas que eu atribuo ao conceito, né? Então ele fala assim: duas ideias são idênticas ou diversas, segundo elas terem o mesmo conteúdo ou um conteúdo diferente. As ideias de homem e animal racional são idênticas e a de homem e animal são diferentes. E para mim o problema é que, por exemplo, a ideia de homem traz, a princípio, ela traz necessariamente a ideia de bipedismo, né, de ser bípede, por exemplo, e a ideia de animal racional não, né? O animal racional em si não poderia, não precisaria ser bípede, né? Animal não é necessariamente bípede e racional não é necessariamente bípede, né? E então, e se elas têm o mesmo conteúdo, né, as mesmas notas, ficaria estranho entender qual o significado de uma definição, né? Dizer que o homem é animal racional, então seria uma tautologia, né? Aí eu aproveitei e perguntei para o chat GPT, né? E ele falou assim: conceitos idênticos para Aristóteles, perguntei o que que é conceitos idênticos para Aristóteles, né? Refere a conceitos que compartilham a mesma essência ou substância, ou zia. A essência refere àquilo, a, a qual coisa, o que a coisa é no seu ser. Isso é, suas características definitivas. Para Aristóteles, dois conceitos podem ser ditos idênticos se eles referem à mesma realidade essencial. Por exemplo, o conceito de humano, né, homem, é idêntico com o de animal racional, porque, para Aristóteles, a essência do homem é definida pela racionalidade como características distinta da sua natureza. Nesse caso, os dois conceitos apontam para a mesma essência ou substância. Então, quer dizer, as duas apontam para a mesma coisa, mas elas apontam, a princípio, né, de maneira diferente, né? Por isso que quando você entendeu, opa, o homem é animal racional, você entendeu a definição do homem, né? Mas se você quiserem um exemplo do porquê que eu estou falando isso, é só vocês pegarem qualquer manual de ética, você pode pegar até o livro do Dom Mariano que a gente viu, que depois da lógica vem a ética, né? E eles fazem toda a ética, né, do Aristóteles é baseada em grande parte na racionalidade do homem, né? Por isso que o homem tem que agir de acordo com a razão, por isso que liberdade não é você fazer o que você quer, né? Porque ele não é um homem, não é um ser da vontade, né? É um ser da razão. Então, você fazer o que é certo e não aquilo que você está com vontade naquele momento é que é a liberdade do homem, por exemplo, né? Então, quando você está falando que o homem é animal racional, você está pegando aquelas notas mais importantes, né? Apesar de apontar para a mesma coisa, precisa, porque a definição tem que apontar para a mesma coisa, você não pode definir uma faca falando que ela é um pássaro, né? Não faz sentido, mas elas olham de maneiras diferentes. Por isso que elas não têm a mesma
compreensão. Então isso realmente está errado. Elas não têm, os conceitos em si não têm necessariamente, eles não devem ter a mesma, como é que eu falei, intenção, né? Porque você quer pegar o homem, mas você quer alguma expressão, né? Algum outro conceito que chame a atenção para as características mais importantes do homem, como animal racional, entende? Então, lógico que depois você sabe que tudo que você disser do homem vai ser verdade do animal racional, assim por diante, mas animal racional, a princípio, aponta para as características mais importantes, então tem uma intenção diferente. Isso é interessante porque nenhum livro de lógica fala, por exemplo, de os conceitos terem, por exemplo, uma compreensão ou intenção imediata, né? E imediata, porque, por exemplo, a princípio tem várias características do homem que não pertencem à ideia de animal racional em si, mas dado que você entende que o homem é animal racional, você sabe que elas vão ser aplicadas, né? Então, quer dizer, você faz um upload das ideias, né? Mas é meio que uma definição, uma ficou faltando, né, nos livros de lógica isso. Até pode ser que eu não tenha prestado atenção, mas eu nunca vi falar sobre isso. Então, depois de ter explicado o conceito, o Cardeal Mercier vai explicar os termos. E ele começa explicando o objeto do termo. E é um pouquinho difícil, então eu vou ler para vocês aqui e a gente vai conversar a respeito. Os termos exprimem objetos. Eles são expressão de coisas concebidas pela inteligência. Então, os termos são expressão de coisas concebidas pela inteligência. Concebido pela, né? Bom, não a expressão de sujeitos, de conceitos subjetivos como tais, mas expressão de coisas que os conceitos representam. Não ainda, né, não contudo, a expressão de coisas tal como elas são na natureza, mas expressão das coisas tal como a inteligência as concebe. Numa palavra, elas designam objetos conhecidos. Aí ele cita uma frase de São Tomás da Suma de Teologia, primeira parte, questão 13, ah, artigo 1. Voces referentur ad res significantes mediante conceptione intellectus. Né? Para mim não adianta muito, eu não sei latim. Mas se eu entendi direito, o conceito não é nem só uma invenção da nossa cabeça e não é diretamente as coisas. Ele é como se fosse um meio termo. Ele se refere às coisas, mas é como elas são concebidas. O que me veio à cabeça é que, por exemplo, às vezes a gente tem o conceito de um acidente, né? Então, acidente metafísico, algo que precisa existir em alguma coisa, mas independente de alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar no vermelho, né? Sendo que tem que ser alguma coisa ser vermelha, ainda que seja só uma tinta, né? Mas a tinta é uma coisa diferente do vermelho, né? O vermelho não existe em si só, mesmo a luz vermelha é luz, né? É um fóton, né? E, na verdade é só a gente que enxerga ela como vermelha, né? O vermelho é só uma, na verdade ele tem uma propriedade física, né? E a gente enxerga ele como sendo vermelho, né? Então até interessante até que, né, ele não é realmente vermelho, né? Não tem o vermelho nele, tem bom, vocês entendem isso, né? Mas então o cardeal Mercier, só para, né, explicar um pouco melhor, porque é quase impossível entender o que ele está querendo dizer, né? Mas ele diz assim: a palavra sol, por exemplo, não significa a ideia do sol, mas o sol é ele mesmo. Então, o termo já designa a coisa, né? Nós dizemos que o sol brilha, ah, Schauf, eu não sei o que é essa palavra. Então, mas ele brilha e ele é quente, por exemplo, né? E, mas a ideia de sol não é quente nem brilha, né? O que brilha é o sol, e não a nossa ideia, né? Não é. O sol está a sei lá quantos milhares de graus Celsius, né? Deixa eu procurar aqui, temperatura do Sol, né? 5.772 Kelvin, que deve ser quase uns 6.000 graus Celsius, né? E a gente tem uma ideia de Sol na nossa cabeça e a ideia de Sol não tem 6.000 graus Celsius, graças a Deus, né? E eu falei graus Kelvin, é só Kelvin, né? Não tem graus. Kelvin não é uma escala graduada, né? Mas, então quer dizer, ela designa o Sol e não a nossa ideia de Sol, mas ela designa o Sol como nós a entendemos.
Então, como nós o entendemos. Então, a palavra não designa, contudo, diretamente o Sol tal como ele é na natureza, pois por muito tempo se dizia que o Sol era um disco imóvel se deslocando em torno do nosso planeta, e isso não é verdade do Sol, mas somente o Sol como ele era entendido, como se representava antes das descobertas de Galileu e Copérnico, né? Então, você tem aí, quer dizer, então tem esse meio termo, né? O conceito se refere à coisa, desculpa, ele se refere à coisa e não à nossa ideia da coisa, né? Que também o termo seria, bom, o termo faria referência à ideia que faria, né, acho que, não, mas o termo ele se refere à coisa, mas à coisa como concebida, né? Então eu entendo assim, um meio termo entre as duas coisas. Então o Cardial Mercier, o que ele faz é que ele pega o trabalho de um linguista bastante famoso que era poxa, eu não peguei o nome do cara. Aqui, o Max Miller, e ele tenta mostrar que as várias categorias tinham todas as palavras de uma categoria tinham uma origem etimológica comum, mas eu achei bem estranho e deixei para lá, né? Então depois ele vai fazer a divisão dos termos. Então tem os termos equívocos, unívocos, análogos. Então aí ele entra por exemplo, ele não chega a explicar, mas ele fala que, por exemplo, um termo análogo, né? Se eu não me engano, seria, por exemplo, o homem e o desenho de um homem. A gente diz que os dois são homens, mas está sendo dito analogamente. E é por isso que as categorias não existe por exemplo, acima de todos os acidentes, uma categoria que é a categoria do acidente. E acima das substâncias dos vários acidentes, não tem um genus que é tipo ser, né? É porque essas coisas são ditas analogamente, né? Mas infelizmente ele não explica direito. Então, galera, basicamente isso. Aqui a gente vai acabar a causa material distante da lógica, né? Na próxima a gente vai entrar então nos juízos e nas proposições, beleza? Muito obrigado, valeu, até a próxima, espero que tenham gostado.